E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios das páginas 45 e 46, tá? Onde a gente retomou um pouco as características do texto anúncio institucional, tá bom? Então vamos lá, então vamos focar na página para a gente entender um pouquinho mais essas características, tá? O exercício 1 está falando assim, para a gente identificar dentro desse anúncio, né, esses termos, né, os principais elementos que são listados aí. Então tem slogan, anunciante, logomarca, texto verbal e texto visual, né? Texto visual é mais fácil da gente lembrar, né, seria a linguagem não verbal, né? Seria a imagem, ó. Então tem aqui essa fotografia dessa mão na cadeira de roda, né, seria meu texto visual, né? O texto verbal, palavra, né? Então tudo aquilo que foi escrito. A logomarca, né? Esse símbolo aqui seria o logotipo, né? O slogan, né? Um pacto pela vida, tá aqui embaixo, né? E o anunciante seria a instituição parada, tá certo? Onde essa peça publicitária foi publicada, né? Então, ao ler a referência, identifica-se que esse texto foi publicado no Twitter. Como que eu sei isso? Pela informação aqui, ó, do meu suporte, ó, twitter.com, né? Por isso que a gente sabe que foi publicado no Twitter, que é uma rede social, né? Pesquise sobre o suporte onde o texto foi publicado. Qual a sua principal característica, né? A gente sabe hoje que o Twitter é uma das principais redes sociais, né, de informação mais direta, né? É chamada de rede social de microbloggings, que seria isso. As mensagens chamadas de tweets ou tweets, né, dependendo da maneira como a gente escreve, limitam-se a 280 caracteres, tá? Então é uma rede social assim um pouco antiga, mas que tem muita funcionalidade hoje em dia devido à informação ser mais instantânea, né? Então, como são pequenos textos, as pessoas tendem a ler mais, tá? De que forma o suporte teria influenciado a produção desse texto? Converse isso com seus colegas e professor, né? Então, não dá para conversar, mas vamos chegar a uma conclusão, né? Que o suporte, né, ele foi escolhido por quê? Porque trata-se de uma campanha em que precisava chegar rápida, né, ao público, né? E o Twitter, por ser uma rede social de informação rápida, contribuiria para isso, tá? O que a imagem retrata? Então a gente vê uma pessoa em uma cadeira de rodas, mas em modo recortado, ou seja, o leitor só vê a parte da mão e parte do braço, né? E uma parte da roda, da cadeira de roda em si, tá? De que forma o que está representado na imagem contribui para o convencimento do leitor, né? Explica a estratégia de persuasão usada nesse anúncio, né? Então, isso daqui, pessoal, é uma estratégia bem interessante de algumas campanhas institucionais, né? Principalmente relacionadas ao trânsito, né? Que elas vão destacar o que pode acontecer se a pessoa beber ao dirigir, se a pessoa ser imprudente dentro do trânsito, por exemplo, né? E trazer imagens que chocam, né? Segundo, né, os especialistas da publicidade, podem fazer com que as pessoas reflitam mais sobre as consequências de seus atos errados, tá? Então, é uma estratégia de persuasão bem interessante dentro da publicidade. Colocar um fato triste, né, um fato que pode vir a acontecer, né, uma tragédia, né, algo que prejudica, né, a vida, né, para que as pessoas reflitam sobre isso, tá? Voltando aqui. Em anúncios publicitários é comum um elemento verbal ou um conjunto reitere um elemento visual e vice-versa. Nesse anúncio isso acontece, identifique que elemento verbal é reiterado na imagem. Tá? A palavra reiterar significa
dizer novamente, né? Dar mais força para aquilo que foi dito, né? Então a palavra veículo, que compõe o texto verbal, é reiterada pela imagem da cadeira de rodas. Então está fazendo essa associação de do veículo, que não deixa de ser uma cadeira de a cadeira de rodas não deixa de ser um veículo, tá? Nota-se que a expressão motivo errado funciona no texto como um eufemismo. Que ideia esse eufemismo suaviza? A ideia de passar a ser deficiente, né? Então, um paraplégico ou problemas dessa natureza decorrente de acidente de trânsito, tá? Vamos entender o que é um eufemismo, ó. Eufemismo é uma figura de linguagem, né, muito comum na publicidade, nesse tipo de campanha, né? E alguns textos poéticos também, né? A ideia do eufemismo é suavizar uma expressão, tá? Então, quando eu deixo uma expressão muito pesada, né, de uma maneira mais sucinta, mais suave, eu estou fazendo uso do eufemismo, né? Por exemplo, quando fala assim, aquele senhor foi ao encontro de Deus, né? Se referindo a uma pessoa que morreu, então fica mais bonito, fica mais suave, né? Eu usar o termo ao encontro de Deus do que a pessoa morreu, né? Então fica muito pesado, tá? Para determinados termos é legal a gente fazer uso dos eufemismos, tá bom? Então voltando lá para a gente finalizar, né? Que a ideia de passar a ser deficiente, né, decorrente de acidente de trânsito, né? Então, a expressão motivo errado vai ser esse meu eufemismo, tá bom? Aqui, pessoal, tem umas referências para vocês pesquisarem depois. Opa. Tá para vocês pesquisarem depois, né? Sobre, né, o que é o Parada, né, que é a sigla que identifica o Pacto pela Redução de Acidentes, né, que promoveu essa campanha, tá bom? Aqui só para a gente finalizar, também que comportamento ou ação o anúncio pretende divulgar, né? Aqui está falando da ideia de prevenção aos acidentes de trânsito. Então, como a gente pode prevenir acidentes de trânsito, né? Não bebendo e depois dirigir, né? Tomar cuidado com as sinalizações, não usar celular, tá? Então tem muitas informações que a gente pode colocar aqui, certo? É isso de maneira bem resumida, tá? E acredito que não teve nenhuma dúvida na resolução desses exercícios, tá certo? Obrigado, até o próximo vídeo.